O mês de agosto, desde o ano de 2017, ele é usado, utilizado como incentivo, como comemoração, como lembrança também para o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno. E o Clique PB trouxe hoje para vocês a Thaís Ribeiro, que é diretora do Banco de Leite Humano, Anita Cabral, que tem atuação em todo o estado da Paraíba. Thaís veio até aqui para conversar com a gente exatamente sobre aleitamento materno e as principais dúvidas que surgem, né, com as mamães, com as gestantes, as grávidas e também com a família delas. E, Thaís, o que é que você pode dizer para a gente sobre o agosto dourado? O que é o agosto dourado? Olá a todos os telespectadores do Clique PB, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre isso. E o Agosto Dourado justamente é esse momento, é o momento da gente incentivar toda a sociedade em prol do aleitamento materno. É onde é o mês em que a gente procura dar esse incentivo, tanto na mídia, como nas organizações sociais e como na própria população, e principalmente trazendo à tona aqueles que de fato não amamentam, né? Porque as mulheres que estão amamentando de alguma forma ou de outra, elas estão vivenciando aquele processo, mas a sociedade em geral não. Então a gente pontuou um mês, né, que já, como eu já havia falado, há 20 anos a gente comemora a primeira semana de agosto em nível mundial como a semana da amamentação. Mas agora, desde 2017, nós colocamos o mês de agosto como o mês dourado. E por que dourado? Porque o leite materno é considerado a alimentação ouro para a criança nos primeiros 2 anos de vida. Entendi. E no caso também tem outra diferençazinha, que o símbolo do agosto dourado é um laço, como você está com ele aí na sua blusa. E por que é um laço e não uma fita, como em outras campanhas? Isso, o laço, ele significa justamente o apoio de toda uma rede, né? Um lado significa a mãe, o outro lado significa o bebê, o nó no meio significa o pai, e cada ladozinho da fita, né, a pontinha das fitas, significa o bem que vai fazer para a sociedade, e a continuidade de 2 anos, que significa aquela saúde que o bebê vai ter recebendo leite materno por um período prolongado. Então, significa que o direito da criança receber o alimento essencial para a vida dele, significa que está trazendo a sua dignidade como ser humano e vai trazer melhoras para a vida, né? Então, amamentar não é apenas um ato de amor, né? Porque ser mãe é amar incondicionalmente, se você amamenta ou não. Mas a sociedade deve garantir que a mãe tenha condições de amamentar o seu filho, porque é daí que vai garantir que essa criança tenha acesso ao melhor alimento possível para ela. Ainda sobre o Agosto Dourado, Thaís, estão sendo realizadas algumas ações, não é, nesse mês, para incentivar exatamente a amamentação. E dentre essas ações foi realizado o Mamaço. Como é esse evento? O Mamaço foi uma das melhores experiências que nós tivemos nesses últimos anos, principalmente eu já estou há um bom tempo dentro dessa vertente do aleitamento materno, e foi uma experiência maravilhosa. E o que a gente queria era trazer justamente a questão do empoderamento feminino, justamente a questão de mostrar para as mulheres que elas podem amamentar em qualquer local, né? Trazer um momento de oficinas também com relação à saúde materna e infantil para elas. Mas é mostrar para a sociedade que a mulher ela pode ser e pode estar, né, com o seu filho e executando e colocando a sua atividade de alimentar o seu filho em qualquer lugar. Porque a gente ainda hoje observa situações de mulheres passarem por constrangimentos, né? Ultimamente a gente teve uma mulher dentro de um voo, né, no Oriente, que foi solicitada para não amamentar o seu filho, porque estava incomodando os passageiros, né? O ato dela colocar o peito para fora e alimentar a sua criança. Então é isso que a gente precisa modificar, né? E aí nesse Mamaço a gente quer cada vez mais ampliar isso e trazer isso para a discussão, né? Porque a gente precisa modificar esse paradigma e esse estigma da amamentação, não só frisando novamente como um ato de amor, mas como algo do direito da criança.
E aí que a gente se pergunta, né? Porque muitas vezes, quando a gente chega nas campanhas de agosto, começa também as discussões. Ah, mas a mãe não é só a que amamenta, é qualquer mãe que ama seu filho. Mas a gente precisa também colocar a sociedade para discutir isso, porque tem muitas outras influências externas e de um poder econômico muito grande que agem contra a amamentação. E é isso que, subliminarmente, imperceptivelmente, vem destruindo o aleitamento materno. E a sociedade contemporânea, moderna, não vem se percebendo. Então é isso que a gente quer enfrentar. É difícil porque é algo que não lucra, né, que é a amamentação, contra grandes, poderosas empresas, e a gente trazer o ato de amamentar simplesmente traz muita discussão, né, com relação a isso. E o Mamasso vem justamente para isso, para trazer simplesmente a mãe, a avó, o marido, para singelamente amamentar em público o seu bebê. E a gente sabe, Thaís, que a amamentação, o fato de a mãe alimentar o seu filho no peito é milenar, né? Desde o surgimento não só dos seres humanos, mas também dos mamíferos. E por que você acha que isso ainda é um tratado como um tabu? Não era, né? Até questões econômicas e de industrializações acontecer, né? As mulheres, elas viviam para alimentar o seu filho, né? Antes, a gente não via histórico de, por exemplo, cólicas em crianças. Nas comunidades mais tradicionais, a gente não tem históricos disso. Hoje a gente tem. Por que antes não tinha? Porque as mulheres, elas conviviam mais ligadas nos seus bebês, né? Nas comunidades tradicionais, nós tínhamos sempre histórias de carregadores. As mães carregavam seus bebês grudados pele a pele. E com a modernidade, as mulheres foram se afastando dos seus bebês para ter que trabalhar fora, para ter uma vida social, porque os bebês tinham que se acostumar a estar longe da mãe. E isso foi criando um desapego e influenciando isso. Outras questões da industrialização, por exemplo, como as fórmulas infantis que foram adaptadas para crianças, que elas não foram criadas. O leite industrializado, ele não foi criado para criança, ele foi adaptado posteriormente para isso. E os bicos, né? Os bicos também, como as chupetas, foram adaptadas também. Então, essa indústria, ela é muito forte. Ela é uma indústria riquíssima, ela é uma indústria bilionária, principalmente norte-americana, que influencia e muito a questão do aleitamento materno, que vem sendo destruído há poucos anos, vamos dizer, há 150 anos, há 80 anos, que é muito pouco tempo. Né? Então, as pessoas, quando a gente faz uma consulta em amamentação, uma ajuda em amamentação, sempre pergunta por que antigamente era tão fácil, como as mulheres faziam antigamente para amamentar. Mas antigamente era realmente natural. As mulheres se preparavam para isso. E hoje em dia não, com a nossa sociedade moderna, as mulheres, elas não se preparam, as mulheres, elas realmente não nascem mais com essa identidade para isso. Então, elas têm que, é um processo aprendido. Então, elas têm que, durante a gestação e após a gestação, ela e o bebê aprender a amamentar. Pegando esse gancho dessa aprendizagem, dessa criação do vínculo, quais são as principais dicas repassadas para a gestante, desde o início, né? Da gestação até que ela tenha o bebê? O que é que a gestante faz para alimentar seu bebê melhor? Durante a gestação, uma dica que a gente dá é que não precisa se preparar para nada. A gestação, ela precisa apenas relaxar, né, fazer um bom exercício físico recomendado, se alimentar bem, com equilíbrio, né, tomar bastante líquido, não precisa fazer nenhum tipo de preparação. Durante o parto, o que é que a gente pede é que essa mãe tenha um contato mais imediato com o seu bebê, que a gente fala do contato pele a pele, a primeira hora, a hora de ouro, que é que, se for um parto privado, que ela conte com a sua equipe para que ela garanta esse momento para ela. Se for no hospital público, os daqui, pelo menos da Grande João Pessoa, sempre trabalham nessa vertente porque são hospitais amigos da criança. Trabalham na questão do contato pele a pele na primeira hora de vida. Então, a gente
preza por esse contato pele a pele. Então, a mãe, ela deve iniciar esse contato precoce com o bebê ainda na sala de parto, para que haja esse estímulo da amamentação. Posteriormente, né, ela ter esse contato físico com o bebê e deixar o bebê em livre demanda, né? Ter paciência com relação a isso, saber que o bebê também tem um momento de descanso dele, tem um momento de aprendizado. E em segundo momento, prezar por um bom posicionamento e uma boa pega, né? Isso aí, a equipe realmente também de saúde ou uma pessoa que possa lhe ajudar nesse aprendizado, deve orientar essa mãe para que ela faça um bom posicionamento do bebê, deve estar alinhado, né, com a mãe, na altura do peito dela, para que ela possa fazer uma boa pega. Deve pegar toda a areola para não favorecer fissuras. Então, um bom posicionamento e uma boa pega vai resultar num bom manejo. Esse bebê vai conseguir extrair um bom volume de leite, vai ficar saciado, vai ganhar peso e essa mãe não vai tender a achar que tem pouco leite, esse bebê não vai ficar com fome, não vai chorar tanto. Lembrando que bebê nasceu para ficar em contato com a mãe. Então, muitas vezes o bebê chora, o bebê quer colo, o bebê quer sugar e a mãe acha que o leite é fraco. Não é. Né? Então, essa questão de, muitas vezes acontece o quê? A gente quer colocar sempre o bebê para dormir, o bebê para ficar no bercinho, para não deixar o bebê com manha. E aí, é essa questão desse vínculo, desse apego que está sendo muito mal conduzido na sociedade hoje. Você acha que está faltando o vínculo? E é tanto que eu sempre falo, se tiver algo importante para você falar para uma mãe, fale sobre isso. Sobre a necessidade que o bebê tem principalmente nesses primeiros 3 meses, de estar aqui, ó, grudadinho com a mãe. Depois ela aprende a dormir onde tiver que dormir, mas ele precisa desse apego, né? Ele saiu da barriga da mãe, ele não conhece o mundo, ele não tem vínculo de nada, ele precisa se sentir seguro. O que acontece? A gente já quer ensinar um bebê que nem conhece o mundo a ser independente. E isso causa insegurança nele, então causa um bebê chorão, causa um bebê inseguro, e aí a gente sempre pensa que o leite é que é fraco. E além desse vínculo, além do estabelecimento desse vínculo e do cuidado mais próximo da mãe, existe algum alimento, algum exercício, algum remédio que possa colaborar com o estímulo, né, da produção do leite? A gente sempre fala que o melhor remédio é o contato pele a pele e a sucção do bebê, né? O que realmente favorece a boa produção, a boa quantidade de leite, satisfazer o bebê, é que aquele bebê sugue. Ele sugue corretamente, estimule corretamente o peito da mulher para que esse leite desça, né? Esse leite seja produzido na quantidade correta. Nós, mulheres, produzimos a quantidade que o bebê precisa e que o bebê estimula. Nós não somos vaca para guardar leite, né? Nós não temos estocagem de leite. A gente vai produzir o quanto o bebê demanda. Então, se a gente não tem um complexo areolar sendo estimulado, levando resposta para o cérebro, não vai ter produção. Então, é preciso isso, ponto. Algumas evidências científicas têm demonstrado bom resultado, por exemplo, no consumo da aveia, em flocos, aveia, mingau, você comer aveia. Principalmente nas mulheres de mães adotivas que estão fazendo estímulo da lactação, tem mostrado uma boa eficiência. Galactogogos, algumas medicações também mostram como efeito colateral o aumento da produção. Aí a gente tem que realmente medir a necessidade de produção dessa mulher. Para ela não estar realmente usando uma medicação, às vezes porque é uma pega incorreta, realmente não vai surtir efeito. Então, assim, o que a gente tem que realmente pontuar é o manejo da amamentação dessa mulher. Posteriormente, com a ajuda de um profissional especializado na conduta, verificar se ela realmente vai precisar de uma ajuda. O que tem mais demonstrado com mais eficiência hoje em dia, realmente, é o consumo da aveia. E o conhecimento popular dita muitas regras, não é? Muitas regras assim, principalmente na alimentação. Antigamente se dizia que comer rapadura é bom para produzir o leite, para ficar mais forte. Tem algumas desses ditos populares que realmente são verdadeiros? Tem muitos mitos, né? Principalmente da cerveja preta, que a gente pede para que
principalmente na fase da amamentação exclusiva, a mulher não consuma álcool, então é um mito. O mito também do doce, né? Que ele não chega a ser um mito na medida que o doce favorece que a mulher tome líquido. E o líquido favorece que a produção recupere mais rápido. Porque se você ficar sem tomar água também, a hidratação da mulher não é o suficiente. Recomenda que ela realmente tome de 3 a 4 ou 5 litros de água por dia para recuperar mais rápido aquela produção. Principalmente nós que vivemos aqui num calor desse, né? Então, o doce vem nessa perspectiva de tomar a água. Então, realmente, o bebê arrotar no peito, vai empedrar o peito, isso é um completo mito. O peito, ele empedra, porque a mulher já tem muito leite e ela não está fazendo o manejo correto da retirada. Então, ela tem tanto leite que o bebê realmente já arrota ali mesmo e, coincidentemente, o peito pedrou. Então, realmente tem muitos mitos com relação à amamentação. E com relação às dificuldades na amamentação, né? Principalmente, eu acho, as mães de primeira viagem têm mais dificuldades porque nunca experienciaram a questão da amamentação. Quais são esses relatos, os relatos de dificuldade que a gente mais encontra? O mais comum é o peito fissurado, o peito machucado, aquele peito que sangra, né? E isso é decorrência de um mau posicionamento do bebê. Então, a gente sempre volta para aquela questão. O bebê ele deve estar bem alinhado para favorecer uma boa pegar toda a areola da mãe. Tudo é para a questão do manejo da amamentação, aquela questão do processo aprendido da amamentação. E aí, se a mulher também tiver muito leite, que acontece muito entre o 4º ao 10º dia, que é a apojadura, a mulher tende a inchar a mama, que é um processo inflamatório fisiológico, e aí o que acontece? A mama fica muito dura, o bebê vai pegar só o biquinho do peito e vai machucar. Então, esse é o fator mais comum, né? Que é a pega errada do bebê e aliado à apojadura, e a mulher machuca a mama e sente dor. E assim, a amamentação não significa ter dor. É normal amamentar com dor no começo. Não é normal. Né? Você pode sentir um pouco até de sensibilidade, principalmente das primeiras vezes, da mãe de primeira viagem, porque nunca teve manipulação. Mas não é normal doer, né? Se está doendo, é porque tem algum manejo errado aí, né? Ou está com um posicionamento errado, ou está com a pega incorreta. Então, é bom sempre pedir ajuda. E tem muitos bancos de leite, postos de coleta aqui na Grande João Pessoa e no estado, que podem apoiar. Tem muitos serviços também que também apoiam, né, nessa ajuda na cidade, que traz esse apoio para a mulher. E facilita muito, né? Eu sempre digo assim, não desista antes de procurar toda a ajuda possível, porque às vezes é um simples detalhe. Eu já vi cada situação que era um simples detalhe mesmo de um posicionamento que deveria mudar ali, de subir mais o bebê e mudava toda aquela história de amamentação para aquela mulher. E simplesmente muda uma história de vida. Então, hoje eu encontro bebês de 5, 6, 7 anos, famílias, né? Bebês, mas não, crianças, famílias com vidas transformadas que agradecem muito, né? Que se sentem muito lisonjeados, que a gente vê realmente a família transformada pela ajuda que a gente dá, né? E às vezes é um mínimo detalhe ali, por isso procure ajuda. E muito importante também, a rede de apoio. A gente sabe que a amamentação é uma relação íntima, né, da mãe com o seu bebê. Mas e as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão em contato direto com essa mãe, com esse bebê? Como é que elas podem ajudar? As mulheres vêm sofrendo muito com relação à amamentação, né? Porque elas sentem que a amamentação é algo... a mulher, ela sofre na sociedade de todas as formas. Como sempre, responsáveis por tudo, né? E principalmente pelo cuidado dos filhos, como a única responsável. E relacionada à amamentação é da mesma forma. É como se ela fosse a única responsável pelo sucesso da amamentação. E isso no começo, quando vem a história
de organizar a amamentação, de organizar o processo de manejo e tal, a mulher já se sente culpada por aquele processo. Então, já começa a culpabilização dela, né? Então, assim, é importante que a gente também mude esse fator. Por isso, inclusive, o tema desse ano da Semana Mundial da Amamentação era que a gente capacite os pais e os familiares também, para que a mulher não se sinta a única culpada nesse processo, né? Porque é algo que envolve a família, a sociedade, a comunidade, e ela precisa de uma rede de apoio. Primeiro que não depende só dela, né? Ela vai ter, realmente ela pode, ela que vai dar o peito. Mas ela deve ter uma ajuda como um todo, de procurar um serviço, ir a um banco de leite, de ter alguém para levá-la, né? De oferecer um copo de água, de cuidar do bebê, de uma troca de fralda, de dar um banho, de cuidar da casa, de fazer uma feira, de fazer uma comida, de receber uma visita. Então, toda essa rede de apoio é muito mais que necessária, né? E assim, a gente está vendo muitas postagens ultimamente com relação ao próprio pai, né? Que o pai... Ele não ajuda, né? É da função normal dele de fazer isso, né? Então, é importante você que não gesta, que você que está acompanhando uma mulher nesse período, ou que vai acompanhar, dar essa ajuda. Você que vai visitar uma mulher que pariu, que teve bebê, ao invés de estar dando pitaco na casa, né? De que esse bebê está magrinho, ou que deveria dar isso ou aquilo, vai ajudar a mãe a fazer algum servicinho na casa, ou passar menos tempo visitando essa mãe porque ela está bem cansada. Então são coisas dessas que a gente já tem que começar a repensar nessa rede de apoio, sabe? Para sempre não sobrar só a culpa para a mulher. Até porque, né, uma mãe, uma recém-mãe, que ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar de tudo, tem que ir ao médico, ajeitar as vacinas da criança, é muita coisa para uma pessoa. E quando tem outros filhos, sim, né, que os outros filhos sentem essa necessidade, né? Então elas querem mais o aconchego, né, da mãe, elas sentem um pouco enciumadas, né? Então é a hora da família ajudar a distrair essas outras crianças menores, né, os outros filhos nesse momento. Às vezes até lavar uma louça, cuidar do bebê enquanto a mãe toma um banho. Ah, tem muita mãe que nem consegue tomar banho mais. Pois é, muito importante. E falando sobre a questão da rede de bancos de leite e dos postos de coleta, como é que funciona? Nós temos uma das maiores redes do Brasil, a maior do Nordeste. Nós somos 6 bancos, 22 postos de coleta. Nós funcionamos com o Banco de Leite Anita Cabral, que é o centro de referência. Nós temos bancos de leite em João Pessoa, Guarabira, Campina, Patos e Cajazeiras, postos em Sousa, Santa Luzia, em outras diversas cidades, Mamanguape. E o nosso funcionamento é para especificamente bebê prematuro. As mães que amamentam, têm excesso de leite, elas se disponibilizam a doar o seu excesso e esse leite doado vai para o banco de leite, ele é processado num laboratório específico para isso, para o leite humano, pasteurizado, e ele é oferecido aos bebês prematuros, aqueles bebês que estão em UTI neonatal. São bebês pequenos de 800 gramas, 1 quilo, bebês que nascem com 26 semanas de gestação, 30 semanas, e por estar distante da mãe, a mãe não consegue produzir o leite suficiente, né? Então, essas outras mulheres, elas ajudam, né, as mães a produzirem leite suficiente, leite para essas que não conseguem, né? Então, assim, até a tensão, o estresse faz com que você não produza leite suficiente. E vem essas outras mulheres e ajuda. Então, a gente está precisando muito de doação, a gente está com um estoque muito crítico de leite materno. Quem puder ajudar na doação de leite seria muito, nós agradecemos bastante. Nós vamos na casa da mãe pegar o leite, porque a gente compreende que a mulher está num período, né, muito, muito sensível de recuperação com o bebê recém-nascido, sem vacinas muitas vezes completa. Ela não tem como estar saindo de casa. Então, a gente disponibiliza um veículo com um profissional capacitado, com todo o material, para ir na casa da mãe,
oferecer todas as orientações de conservação e de extração do leite, e ela faz essa extração, conserva esse leite, a gente vai buscar sempre na casa dela. E o que é necessário para doar? Para a mulher que se interessa, às vezes tem mais quantidade de leite do que o bebê consegue tomar, né? Como é que ela pode fazer? Para ela doar, basta apenas ela ligar para o banco de leite mais próximo da casa dela ou para o banco de leite de referência, que é o 3612-2831, que é o Banco de Leite Anita Cabral. O Banco de Leite vai na sua casa, oferece todo o material de cuidados, oferece também um frasquinho específico para doação já esterilizado. Você faz a doação que já é dado todas as orientações para isso, numa folhinha específica. Conserva o leite. Semanalmente o Banco de Leite vai na sua casa buscar a doação. Basta apenas ligar que todo o resto é orientado para a mãe. E o frasquinho de leite, assim como esse que você está segurando, ele ajuda como? Ajuda quantas crianças? Um frasquinho desse de leite pode ajudar até 10 bebês prematuros. Muita gente. E você falou que vocês estão com dificuldades em deixar o estoque bom, né? Como é que está esse estoque hoje? A gente está com um estoque bem crítico. Desde o início do ano, o Brasil todo tem enfrentado uma queda no volume de leite, né, na coleta. Nós conseguimos nos recuperar pelo mês de março, mas sempre nossa coleta é bem sazonal, sempre nos períodos de férias, festividades, a gente tem uma queda esperada. Essa nossa queda do mês de junho e julho, que é festas e férias, foi maior do que a já esperada de 40%, geralmente é entre 20% a 30%. E assim, deu uma queda muito grande. E assim, bebê prematuro, leito de neonatologia, para quem trabalha com regulação, que é médico, que é enfermeiro, que está nos vendo, sabe como é difícil, porque todos são sempre lotados e tem muito bebê para consumir leite, né? Então é a melhor opção, o bebê se recupera mais rápido, né? A opção gratuita e a melhor opção para o bebê, né? Oferecer o leite. Então a gente está numa situação bem crítica mesmo de estoque. E tem muito preconceito ainda com relação à doação do leite? A gente tem dificuldades com relação ao aumento de que pode faltar para o seu bebê, né? Às vezes a mãe acha que, se eu tirar vai faltar para o meu bebê. E lembrando que a gente é fábrica de leite. Quanto mais a gente tira, mais estimula e mais leite vai produzir. E às vezes a própria dificuldade é como é que eu vou fazer para doar se eu não posso sair? Lembrando que o banco de leite vai na casa buscar, só ligar 3612-2831 ou entrar na rede social da Secretaria de Saúde, Saúde PB, Saúde Gov PB, que manda um direct lá, que eles já acionam a gente. Ótimo. Em relação, Thaís, aos principais cuidados, assim, a gente sabe que a recomendação é que os bebês sejam amamentados até os 2 anos de idade, que a alimentação seja unicamente através do peito até os 6 meses, não é? Pelo menos. E o que é que você considera de mais importante? O que é que a mãe não pode deixar de fazer? Favorecer a livre demanda. A mãe não pode deixar de favorecer a livre demanda. O que é favorecer a livre demanda? Oferecer o peito sempre que o bebê requerer. O bebê requer o peito para satisfazer a necessidade nutricional dele. O bebê requer o peito para satisfazer a necessidade hídrica dele, principalmente a gente que mora num local muito quente. O bebê requer o peito para satisfazer a necessidade afetiva e de apego dele, de segurança. E o bebê requer o peito para fazer com que que a mulher produza mais. Então tem certos períodos que a mulher vai ter que aumentar o volume de leite porque o bebê está crescendo. Então ele vai ter que mamar mais, então ela precisa estar disponível. Então, a partir do momento que ela oferece uma chupeta, um outro bico, engana o bebê de uma outra forma, dá uma mamadeira, ela vai estar separando esse vínculo e fazendo com que diminua. Então, o que eu posso mais indicar é a livre demanda. Esse tempo passa rápido, é cansativo, mãe, é muito cansativo, mas pode ter certeza, é como aquela música, né? A vida é trem-bala. Passa muito rápido. Esses 6 meses, esse primeiro ano da vida da criança,
É muito rápido. Quando a gente olha para trás, o nosso filho já está correndo, já está falando, já está todo independente. Então, aproveite muito tempo com seu filho, seu vínculo, porque realmente não volta atrás. Então tem que fazer tudo sem arrependimento. Sem arrependimentos, com certeza. Ótimo. Nós estivemos aqui hoje com Thaíse, que é diretora do Banco de Leite Anita Cabral, do Leite Humano Anita Cabral. Ela falou com a gente sobre aleitamento materno, sobre amamentação, aproveitando o ensejo do agosto dourado, que é quando os órgãos de saúde chamam a atenção justamente para o fato da amamentação, do aleitamento e a importância do aleitamento materno. Agradecemos muito, Thaíse, sua participação e sua entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço. Lembrando que todos nós estamos envolvidos nessa, todos nós, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, quem quer que seja, tendo peito ou não, para amamentar, estamos envolvidos nessas, porque não se trata apenas de amor, se trata de saúde. Se trata de oferecer um direito fundamental a todos os cidadãos, que é o direito ao melhor alimento para aquela criança. Então, estimule, favoreça, proteja, promova, seja rede de apoio.